Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje dando sequência ao Congresso Ser Leve e a minha entrevistada de hoje é a Bruna Leonardi, minha amiga querida. Muito obrigada pela disponibilidade, Bru. A Bruna é sócia fundadora da Wake Up Carreira e vai falar com a gente um pouquinho hoje sobre como lidar melhor no ambiente de trabalho, de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa, não é isso? Muito obrigada, Diana, pelo convite de participar desse congresso, é uma honra e espero trazer um pouquinho hoje nessa conversa descontraída aqui essas dicas preciosas para a gente saber conciliar melhor o estresse da vida com menos estresse no trabalho. Isso aí. Então a primeira pergunta, Bru, é sobre por que as pessoas sentem tanto impacto do estresse hoje em dia no trabalho? É uma ótima pergunta, assim, a gente pode elencar alguns motivos, né, que levam as pessoas a serem pessoas mais estressadas e ter um peso tão grande no trabalho, né, levar o trabalho de uma forma tão pesada hoje. A gente nunca viu índices tão altos, só para exemplificar, de burnout, né, de síndromes de estresse, de pânico, vinculadas à carreira, vinculadas ao estresse. Isso é um número hoje muito grande, cresceu absurdamente. E existem algumas razões de cunho social, né? Algumas razões de cunho interno, né? A gente vem passando por transformações na forma que a gente lida com o trabalho, que estão mudando totalmente a nossa forma de lidar com isso e a gente às vezes talvez não tenha conseguido acompanhar o ritmo dessas mudanças. O primeiro fator que eu queria trazer como exemplo é o fator que a gente está numa era da informação. A gente está recebendo enxurradas de informação a todo instante. A gente tem que administrar muito mais. O trabalho parece que ele triplicou a carga de trabalho que a gente tem, porque antes a gente chegava, abria o computador, tinha o e-mail ali. Não, agora a gente tem esse celular a todo instante, o WhatsApp, vindo demandas externas, né? Informação de mercado chegando nova a todo instante, e a gente tem que processar e trabalhar isso de uma forma muito mais rápida e que nos exige, em momentos que a gente não está no trabalho, né, estar conectado, em momentos que a gente não está pensando em trabalho, tem que estar pensando, porque a gente pode estar perdendo o time da coisa e está sendo engolido por concorrentes, por novas tecnologias, enfim. Então esse eu diria que é um fator externo, mas que impacta demais a nossa vida, né? Porque ele entra no nosso trabalho, na nossa vida de uma forma que a gente não consegue dar conta da quantidade de coisa e de informação que tem para absorver. Um outro fator, desculpa, respondendo essa pergunta, é o fator do nosso sentido com o trabalho. A interpretação que a gente dá para o trabalho? Para o trabalho, exatamente. Se a gente for fazer um resgate da palavra trabalho, ela vem do século XVI, do latim trapalhum, né? E isso significava lá um objeto de tortura na lavoura. Olha. Então foi aí a origem da palavra trabalho. Então, assim, isso vem ano após ano mostrando que o trabalho é um castigo, né? É uma coisa que a gente tem que fazer por sobrevivência, um castigo, uma obrigação. E se a gente olhar para os nossos pares, para pessoas que trabalham com a gente também percebe, né? Quem não trabalha, não começa segunda-feira querendo que chegue a sexta, né? Assim, quantas pessoas a gente consegue perceber que tem essa atitude hoje em dia? Ainda são muitas, apesar de a gente ter muitos assuntos falando sobre propósito, falando sobre realização, sobre trabalhar com o que gosta. Hoje a gente já tem material, assunto e conhecimento dessa ciência, né, que é o nosso autoconhecimento para estar conectado e realizado no trabalho. Mas as pessoas ainda não desconectaram totalmente desse sentido pesado que a palavra traz. Uma crença isso. É uma crença e uma dificuldade de muitas pessoas se encontrarem e se conectarem com isso, com o propósito, com entender que o trabalho ele é uma parte da nossa vida, uma parte que pode e precisa ser prazerosa, construtiva para trazer um equilíbrio em todas as esferas da vida. Então, existe sim também essa questão que é uma questão interna, de falta de autoconhecimento, de falta de empoderamento de decisão sobre a sua carreira. Então, as pessoas, quando elas terceirizam a responsabilidade da sua carreira para outras pessoas ou para o meio,
elas sofrem porque vira o castigo, porque continua sendo aquele castigo que vem dessa crença de anos e de séculos, né? E aí tem muitas, estou pensando aqui, muitas situações assim, tanto que dá essa impressão que muitas pessoas trabalham dando esse cunho de peso, de sacrifício, de sofrimento, como se o trabalho significasse mesmo um sofrimento. E é muito interessante esse gancho que você fez histórico, né? Porque formam crenças, tanto quanto pessoas que às vezes optam por determinado trabalho, mas que no fundo não são escolhas delas, que estão trazendo uma realização que é do pai, o pai que queria ser um médico, por exemplo, a mãe que queria ser uma dentista, e acaba induzindo tanto o filho que... E aí seria o quê? Um trabalho de ressignificar isso? Você já falou um pouquinho, né, sobre autoconhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Além dessa questão da pessoa não se conectar consigo, ela pode ter uma dificuldade de não se conectar e não se autoconhecer de verdade, por crenças familiares, além das crenças sociais que a gente tem, as crenças familiares, elas exercem pesos absurdos na tomada de decisão. O que a minha família espera que eu faça, né? O que eu sou cobrado por fazer, e isso traz uma infelicidade, sim, traz uma carga, um peso sobre essa pessoa, que realmente o estresse ele vai virar algo inerente no trabalho, que ela não está fazendo aquilo que faz sentido para ela. Então, assim, se o profissional não trabalha com sentido, com propósito, o estresse, ele provavelmente vai fazer parte do dia a dia e pode ser uma coisa que a pessoa tenha muita dificuldade de lidar. Bruna, você falou sobre as pessoas se conectarem com elas mesmas. Agora, eu queria entender como elas podem fazer para se conectar com as outras esferas da vida. Uma ótima pergunta, Adriana. A gente precisa entender os papéis que a gente exerce nessa vida, né? Assim, e cada dia mais, como eu falei inicialmente, a gente está confundindo esses papéis por causa da enxurrada de informação a todo momento, a todo instante, e essa mudança tecnológica que a gente sofre confunde muito isso. Mas o que é entender para a gente se conectar? O que ajuda muito para isso é a gente desenvolver muito a questão da atenção plena em diferentes papéis da nossa vida. Isso ajuda demais a controlar o estresse, os níveis de estresse. Esclarece pra gente o que são esses papéis da vida. A gente exerce papel de carreira, de trabalho, a gente exerce papéis familiares, né? Responsabilidades familiares, mãe, pai, filho, esposo, marido, amigo, enfim. Os papéis sociais também, né, que fazem parte desses papéis de relacionamento. A gente tem o nosso papel consigo mesmo, com a nossa espiritualidade, com a nossa paz interior, né, a nossa felicidade. E alguns outros papéis de que a gente precisa controlar que depende de cada pessoa. Mas os principais a gente precisa estar bem consigo, bem com a família, bem com a carreira, bem com a saúde, né, com o nosso bem-estar. Fazer a roda girar. Fazer essa roda de equilíbrio girar, enfim. Então, se a gente confunde esses papéis, não entende o momento em que a gente tem que estar com a nossa atenção plena no trabalho, entende o momento que a gente tem que estar com a nossa atenção plena na família, com atenção plena na saúde, a gente acaba fazendo nada bem feito. E quando a gente não faz nada bem feito, a gente se estressa. Porque a gente fica correndo atrás das coisas que a gente mesmo está gerando de problema. Existe uma frustração nisso, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que por isso é um dos fatores que a gente tem tantos índices de pessoas estressadas no trabalho. Porque os papéis estão confusos, né? A pessoa não é uma boa mãe, um bom pai, porque está atendendo o trabalho. Ou não consegue atender bem o trabalho porque tem as demandas familiares. E isso acontece a todo instante. A gente não consegue desassociar a nossa vida. A gente só precisa associar a nossa atenção em determinados momentos. Ter foco, né? Ter, sim, a nossa atenção voltada, a nossa consciência plena quando a gente estiver fazendo cada atividade, para ser produtivo e feliz e viver o presente, né? E não criar problemas por falta de atenção, por falta de produtividade, por não estar fazendo uma coisa bem nem outra, por estar tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. Então isso é um fator muito importante para a pessoa conseguir se conectar consigo e conseguir gerar menos estresse no trabalho e inclusive na vida pessoal, né? Bru, e para essas pessoas que sempre se justificam, e eu penso que elas acreditam nessas justificativas mesmo, de, por exemplo, eu estou jantando
e respondendo mensagem no WhatsApp do meu chefe, ou fui para um parque no final de semana, mas eu preciso estar conectado o tempo inteiro porque a empresa está demandando, me manda e-mail, eu preciso corresponder. Como que você entende essa situação? Assim, ela é uma verdade, ela é uma desculpa verdadeira, né? As pessoas precisam sim estar mais conectadas, estar acompanhando a todo instante. O que acontece é que as pessoas não dão um limite para as coisas acontecerem, né? E isso impacta. Se não der um limite, isso vai tomar conta da vida de uma forma que cria muitos mais problemas do que se a pessoa realmente parar por momentos. Não tem problema trabalhar no final de semana, olhar o celular, mas desde que no momento que você não está fazendo isso, que você elencar que você está fazendo outra coisa, você conseguir fazer as outras coisas de uma forma focada e consciente. E aquele momento que você vai ter que responder e tal, não pode ser dolorido. Se você entende que isso faz parte, que é inerente da sua função, do seu tipo de atividade, não pode ser uma desculpa, não pode ser sofrido. Você tem que elencar os limites que façam sentido para você, que respeitem a sua vida, que respeitem, né, o seu estilo, o seu padrão, sua expectativa de qualidade de vida, de trabalho, e equilibrar as coisas. Agora, as pessoas têm tendência assim de desculpas, né? Eu não posso fazer por causa do trabalho, eu não vou fazer isso. E aquilo vira uma lamentação, uma coisa pesada, uma coisa que no dia a dia traz uma energia ruim, né? Então, o parque deixa de ser legal, o momento de estar com os filhos deixa de ser legal, a saída deixa de ser legal, porque você está sempre com aquela culpa, ou com aquela vitimização do que você precisa fazer como castigo, como obrigação, como uma coisa que você não gosta, né? Então, de novo, eu volto naqueles dois motivos. Tem a questão, sim, do momento social que a gente vive, que exige isso, mas tem a questão do nosso posicionamento em relação ao sentido do que a gente faz e a necessidade do que a gente faz. De ver isso como uma forma positiva, não como uma forma negativa, né? O sentido que a gente dá ao nosso trabalho é determinante para o nível de estresse, né, determinar o nível de estresse que a gente vai ter relacionado a ele ou não. E assim, um exemplo clássico que eu posso trazer como um trabalho que tem esse impacto de informação constante, um jornalista. O jornalista, para ele estar à frente e ter notícias a todo instante, ele tem que estar conectado a todo instante. Mas a gente vai dizer hoje que todo jornalista é infeliz, que não consegue viver com os filhos, ou que fica 24 horas. Ficar, né? Ele pode até ter ali a periodicidade dele de cada 3 horas acompanhar tudo que está acontecendo, 2 horas, enfim, num momento em que ele não está trabalhando. Mas nesses intervalos ele consegue, se ele tiver atenção plena, se ele conseguir focar, ser uma pessoa consciente no que ele faz e não ter um peso ruim, um sentido ruim para isso, ele consegue ser uma pessoa extremamente feliz. Bruna, eu fiquei pensando nas pessoas que sempre apresentam justificativa e eu penso que elas acreditam mesmo nessa justificativa de que eu não posso almoçar, tirar um horário de almoço porque o meu chefe pode me chamar no WhatsApp, eu preciso estar atento o tempo inteiro. Aqui, ó, estão me chamando, eu já tenho que responder. Ou tiro um final de semana para sair com a família, ir para um parque, mas tem que estão conectados o tempo todo porque a empresa demanda, porque toda hora chega um e-mail e não pode perder esse time. Qual que é o limite disso? Chega a ser uma crença mesmo da pessoa? Como lidar com essa situação? Isso é muito legal essa pergunta, Adriana, porque eu acho que é uma realidade de muitas pessoas, né? Que estão sempre se desculpando por não estar fazendo alguma coisa por causa da demanda do trabalho, ou que estão se vitimizando de estar sofrendo porque o trabalho está inchando de coisa para fazer, inchando a caixa de e-mail, WhatsApp, enfim. E são desculpas ou questões verdadeiras, né? Hoje realmente isso acontece, isso tende a acontecer cada dia mais. A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar respondendo. Agora tem duas coisas aí, a gente tem que entender qual o sentido que o trabalho tem para essa pessoa, para que ela perceba isso de uma forma tão pesada, né? Por que estar conectado e estar resolvendo coisas de uma forma dinâmica é tão ruim? E a outra coisa é que, assim, se essa pessoa ela não tiver pleno no que ela está fazendo, no momento que ela está fazendo, e não colocar os limites para equilibrar essa esfera pessoal, essa esfera profissional, ela realmente vai entrar em sofrimento. Agora, se ela conseguir entender que faz parte, que é inerente da atividade, da função dela, ser dinâmico e de tempos em tempos ter que se conectar, responder e estar fazendo a roda girar, e no momento que ela não está nesse intervalo, estar plena, estar fazendo as coisas feliz,
realizada, com um sentido positivo, entendendo que isso faz parte, ela gera outro sentido, ela gera outra conotação para o momento em que ela precisa abdicar de alguma coisa em prol de responder alguma coisa do trabalho. Hoje eu vejo muitas pessoas contando e-mails, quantidade de e-mail que entra na caixa de entrada, quantas mensagens eu tenho que responder por dia no WhatsApp, só que o sentido que elas dão é negativo, é pesado. Então tudo acaba ficando pesado no trabalho, né? A gente não consegue ver se a pessoa toca o coração, toca o celular, a pessoa já fica com o coração acelerado, já eleva os níveis de cortisol, já começa a sofrer, entra em sofrimento. É por causa do sentido que ela dá e por causa da confusão de papéis. Porque ela percebe que ela não está conseguindo fazer nada bem feito, nem numa esfera nem noutra. E isso acaba gerando culpa, né? Claro. E a culpa é muito estressante também. Culpa é muito estressante. Então, eu vou dar um exemplo de um tipo de função que é clássica, que precisa sempre estar conectado, estar sempre atualizando. Um jornalista hoje, ele precisa ter notícia e para ele ter notícia e poder divulgar de uma forma em tempo real, ele precisa estar em tempo real conectado. Agora, o jornalista que ama o que faz, e que faz porque vê propósito vinculado à sua vida, à sua razão de trabalho, né, dá o sentido correto para isso, feliz, realizado, ele não vê problema em estar conectado, ele dá os limites que encaixa isso e equilibra isso na vida dele. Então, no momento que ele vai estar com o filho, ele vai estar com o filho, ele para de estar com o filho, ele volta, ele tem a periodicidade que ele faz isso e ele faz isso de uma forma natural. Agora, aquele jornalista que não está bem com isso, ele tem a tendência, assim, de confundir os papéis, e de se vitimizar, e de não conseguir lidar bem com isso, e tá sempre sofrendo, porque ele precisa fazer isso de uma forma que ele relaciona com castigo, com obrigação, com nada, né? Então, tem muito a ver com isso, assim, com a postura que você tem em relação à sua função, à sua atividade, o sentido que ela tem, e como você consegue focar e ser pleno em tudo que você está fazendo, sendo no trabalho ou não. E você acha que pode haver um tipo de dissimulação inconsciente da pessoa, no sentido de, eu tenho que responder uma mensagem do meu chefe, por exemplo, mas nem é uma coisa urgente, não precisa ser agora, de entrar nesse fluxo, sabe, de conseguir colocar limites, por exemplo, no final de semana, em blocos, não sei, a cada 2 horas eu dou uma olhada, às vezes é possível que aconteça, mas a pessoa está num fluxo tão assim de autocobrança, que ele não consegue dar o peso real para definir esse limite. As pessoas tendem a entrar em looping, né? É aquela questão assim, hábitos repetitivos vão começar a fortificar crenças e qualquer coisinha vai que nem quando a gente pega a birra de alguém, qualquer coisinha que ela faz, pode ser boa ou ruim, mas aquilo já vira o estresse. Então, as pessoas que estão insatisfeitas por algum motivo, ou por causa da sua confusão de papéis, com a sua falta de foco, ou por causa do sentido que seu trabalho tem na sua vida, elas tendem a aumentar a importância de qualquer coisa que aconteça. Justamente por isso, porque o telefone já toca, o teu cortisol já sobe, tu já tá com o teu coração acelerado, porque isso te gera um sentimento ruim. Então, tu já tem a tendência de olhar de novo, ó meu chefe de novo. Nem é uma coisa importante, você pode resolver amanhã, você pode botar na tua lista de prioridade de uma forma mais tranquila, mas a pessoa já se vitimiza, já se coloca muito na sensação de... Eu tô pensando aqui que os próprios argumentos, vamos supor, de um pai para o filho, eu não estou tendo esse momento de pai com você porque o meu chefe acaba de uma forma já passando esse mesmo conceito pejorativo de trabalho para o filho, né? O trabalho tirou a presença do meu pai, o trabalho, enfim... Perfeito, Adriana, a tua colocação. E esse é um dos motivos que essa crença do sentido do trabalho até hoje existe na nossa sociedade. Porque isso vem de geração após geração. Eu não estou contigo porque eu preciso trabalhar para te sustentar. Eu não estou por isso. É uma forma de vitimização, de colocar o trabalho como culpado, como um castigo, e a pessoa e aí já vem aquela questão, nossa, se meu pai ele sofreu tanto para mim, por que eu vou ter o direito de escolher o que eu vou fazer? Para ganhar dinheiro, eu preciso sofrer, porque isso meu pai me ensinou. E minha mãe me ensinou. Isso é muito sério, né? Porque a gente está formando a ideologia, o pensamento, as crenças da próxima geração, e isso não vem para a consciência, né? Não. E esse pai poderia ser um pai tão melhor, levar essa de uma forma e um diferente. Profissional muito melhor, né? Então são pequenas, parece pequeno, mas assim, isso que a gente está falando
muda totalmente a forma com que você lida com o trabalho e, consequentemente, eleva ou não os níveis de estresse. Estresse no trabalho a gente sempre vai ter, porque não existe trabalho onde a gente não tenha que fazer alguma coisinha que nos tire da zona de conforto. Aliás, tem até na palestra da Cris Cunha, ela vai falar sobre isso, sobre um nível de estresse que ele é positivo, porque ele te tira do estado de inércia, né? E acho que foi nesse sentido, sempre vai haver um estresse no trabalho. Isso é importante para fazer a gente agir, para a gente colocar... Adrenalina também. Agora, o detalhe é o nível desse estresse, quando começa a ficar exacerbado e trazer o sofrimento, né? Exatamente, exatamente. Então, é legal a gente fazer essa analogia, entender que tudo pode ser gerenciado, né, de forma inteligente. A gente tem, sim, mas não é tão fácil. A gente precisa ressignificar o tipo de trabalho que a gente tem e qual o vínculo que a gente consegue trazer, o sentido que a gente traz para a nossa vida. A gente precisa ressignificar um pouco os nossos papéis, né? E como a gente lida com essa enxurrada de informação, de tarefa, de formas diferentes. Existem algumas profissões que estão tendo que se reinventar e reinventar formas de trabalhar a todo instante, principalmente na área da tecnologia, a gente tem isso. Novas ferramentas a todo instante. Mas isso exige do profissional estar saindo da sua zona de conforto a todo instante. E sair da zona de conforto já é um gerador de estresse, né? Agora, se você agrega isso um sentido negativo, você eleva de forma muito absurda os níveis de estresse por causa disso. Então vocês vão ver até no congresso, vai ter, né, a questão da palestra sobre o futuro do trabalho, sobre um pouco dessas tendências, e vai ficar muito claro assim, que se a gente não mudar a chavinha na nossa cabeça sobre o sentido que o trabalho tem que ter na nossa vida, a gente vai entrar em loops, a gente vai sofrer, porque ele vai exigir da gente muito mais aprendizado contínuo, muito mais aperfeiçoamento, muito mais sair da nossa zona de conforto para fazer diferente, né? A tecnologia vem aí substituindo muitos postos de trabalho e vão substituir, sim, mas vão ser criados outros e a gente tem que se reinventar nisso, né? Então, se a gente não conseguir se colocar numa posição de entender esse momento, entender esse movimento, ver isso como oportunidade e não como uma questão negativa, pesada, a gente realmente vai entrar em sofrimento e esse é um dos motivos que a gente está com esses índices já de estresse no trabalho tão alto. Pensando voltando um pouco sobre a questão do autoconhecimento, o quanto ele é importante para que a gente possa lidar melhor até com essas tendências. E depois eu quero que você fale um pouquinho delas, a tendência, do estresse, de quais são, como lidar. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue identificar o tipo de trabalho que faz sentido pra gente, que a gente desenvolve com alegria, que a gente desenvolve com prazer e deixando de ser um sofrimento, deixando de ser tão estressante, né? Eu digo, Diana, que o autoconhecimento é a chave de mudança. Não existe mudança se a gente não parar, se conhecer. E o que é o autoconhecimento? É conhecer o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz feliz, o que não te faz feliz, o que te gera estresse. É conhecer quais são as suas expectativas a longo prazo, né, a curto prazo, quais são os impactos que o seu trabalho vai gerar na sua vida, se você continuar nesse caminho, no outro, fazer algumas simulações, imaginar, brincar de futuro, de planejar, né? É se entender nesse contexto, né, entender você, a sua família, isso é autoconhecimento. Se você não trabalhar esse autoconhecimento, você não tem a chave de mudança de empoderamento. Então você vai estar sempre trabalhando, surfando a onda que a vida te traz. E a onda pode te fazer bem ou não. E a onda pode te gerar estresse ou não, né? Então o autoconhecimento é a chave da mudança. Se fala muito em autoconhecimento hoje. Mas poucas pessoas ainda no ambiente de trabalho entendem de verdade o poder que transformar a sua vida no trabalho, depois de um trabalho de busca interior, de entender o seu perfil, qual é o seu estilo de aprendizagem, por exemplo. Como é que você funciona melhor para aprender? Isso no trabalho... Tem testes para isso, muitos, esse trabalho, né, acelera, né? É catalisador de resultado. Né? A gente pode ser mais produtivo. Então, assim, olhar para si, as pessoas têm uma dificuldade de olhar para si. Olhar para si é muito importante. E aí, fazendo até
entrando um pouquinho, fugindo um pouco do contexto, mas acho que faz sentido, a importância do coaching para esse autoconhecimento, né, Bru? Porque eu falei, tem testes para isso, no sentido de, tem ferramentas para fazer, para auxiliar as pessoas a se conhecerem melhor, a identificar o que é bacana, o que não é tão bacana. Tem. O coaching é uma das principais ferramentas de autoconhecimento que a gente tem hoje, assim, mais usadas, né? A gente tem teste de perfil comportamental, teste de aprendizagem, olhar para a sua vida, ressignificar, projetar futuro. O coaching, ele sempre vai trabalhar esse autoconhecimento com foco em alguma coisa, então você já tem que pensar qual a sua meta, isso já tira a pessoa, né, da zona de conforto, já coloca ela num patamar de se projetar, de pensar, então é uma ótima ferramenta. Um acelerador de aprendizagem. Literalmente, de catalisador de resultado, acelerador de resultado, mais ainda do que aprendizagem mesmo. Sobre as tendências. Fala um pouquinho pra gente sobre as tendências. Então, a gente está vivendo esse momento, alguns chamam de era digital, era pós-industrial, tem vários nomes, mas o fato é que as tendências hoje do mercado, o mercado de trabalho do futuro, ele está mudando. Só que as mudanças daqui para frente elas vão ser geométricas, né? A gente tem tecnologias surgindo que estão substituindo postos de trabalho, a gente tem formatos de trabalhos diferentes, ou seja, o home office, hoje a gente tem profissões novas sendo geradas a todo instante, as relações de trabalho também estão sendo muito impactadas, né? Mais flexíveis. Então, o trabalho... Mas peraí, mais flexíveis no sentido de, às vezes, um home office mesmo, mas a gente falou dessa demanda que, se a pessoa se permitir, ela fica 24 horas por conta, né? Então, o que é esse ponto de equilíbrio aí, dessa flexibilidade? O que Quando eu é falo e o que flexibilidade, é o formato de trabalho da relação. Tá, sim. Então, são os formatos, o formato de contratação, muitos freelancers, muitos autônomos, muitas pessoas que têm que trabalhar gerenciando de forma totalmente autônoma, né, a sua carreira, porque não tem mais aquela hierarquização tão grande nas organizações. Muitos postos de trabalho deixaram de ser CLT para ser um consultor, para ser um seletista, para ser alguém que vai esporadicamente, né? Então a gente tem esses formatos de trabalho sendo criados a todo instante e profissões novas sendo criadas a todo instante. Então esses formatos, assim, a gente está vivendo uma onda que tem que ser vista como oportunidade. Claro que ela vai nos tirar da zona de conforto, a gente vai ter que aprender, continuar aprendendo a todo instante, aprendizado contínuo, enfim. Mas ela gera a gente está num momento tão próspero, né? Um momento de ressignificar tudo isso, de ver tudo isso como uma forma positiva, onde que tudo pode ser mudado, tudo pode ser realmente ressignificado. Então, as tendências do mercado de trabalho futuro, eu vejo isso com ótimos olhos. Tem alguns futuristas aí que falam, nossa, tantas profissões vão acabar, nós vamos ter aí uma carência de mão de obra qualificada. Eu acredito que em partes muita coisa vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu prefiro olhar o lado positivo disso tudo. Mas tem, né? E tem demais, a gente tem aí oportunidades em todas as áreas, a gente pode se reinventar, né? Junto com o futuro do trabalho se reinventando, a gente está se reinventando junto, e isso vem crescimento pessoal, vem crescimento. Então, eu acho que a forma com que a gente vai lidar com tudo isso vai ser determinante de a gente estar feliz e menos estressado. Mas existe sim essa tendência de pessoas sofrerem muito com esse momento, e a gente tem que se preparar para isso. A gente tem medo de sair de mudanças, né? Isso traz insegurança, então tem uma tendência da gente preferir ficar na zona de conforto. Mas a zona de conforto, ela é negativa, porque ela deixa a gente estagnado, né? Quando a gente de alguma forma é provocado para sair daquilo, a gente aprende mais, a gente evolui, né? A gente evolui, então... como se eu pudesse resumir um pouco assim, essa questão toda que a gente vem falando, para a gente não ser tão estressado, primeira coisa, olhe para si, entenda o seu papel nesse todo contexto de mudança, nesse contexto de trabalho e a sua conexão com o seu trabalho, qual o sentido que isso tem. Se não foi legal a sua reflexão, se teve um resultado, né, negativo, assim, não estou feliz, calma. Tudo pode ser mudado, né? E aí é uma outra pergunta que eu quero te fazer.
para as pessoas que não estão felizes no trabalho, que não gostam, que fazem exclusivamente pelo salário no final do mês. E justificam que não podem sair porque se mudar de área, se for virar um músico, não sei, um artista, que era o que realmente gostaria de ter feito, tem um impacto financeiro, ele não consegue se recolocar com o mesmo nível de receita que ele tem hoje. Como que essas pessoas, qual a sua orientação para essas pessoas? A primeira pergunta para essas pessoas é: quantas horas ainda na sua vida você vai despender no momento para gerar esse salário? Você quer continuar da mesma forma? Primeira coisa, assim, deixa de viver só hoje, planeja. A segunda coisa que eu falaria para essa pessoa é: tudo pode ser mudado. E essas mudanças, essas transições, elas não são imediatas, imediatistas, de um dia para a noite, elas precisam ser planejadas. E o processo de planejamento de mudança, ele acontece paralelamente à sua estabilidade e você mantendo o seu status atual. Então, assim, só que se não começar, nunca vai mudar. Então, assim, a gente Você começa a trabalhar esse novo terreno sem abrir mão. Sem abrir mão. Você começa a trabalhar, você trabalha com segurança, você planeja, você desenha, você faz estudos, você prepara o campo desse novo trabalho, descobre ele primeiro, mas depois prepara o campo dele, deixa tudo pronto. Quando ele estiver pronto para te substituir ou pagar parte do que você precisa, aí sim você faz a transição. Mas não é acender uma luz e apagar a outra, não é. É um processo onde as coisas, claro que nesse processo a gente tem um desgaste maior, a gente vai estar dobrando um pouco, mas se você quer mudar e se você quer essa satisfação, isso é preciso, isso é extremamente possível. A gente trabalha com um processo de transição de carreira, em média dura 1, 2 anos, enfim, mas é extremamente possível. E o ganho que você tem lá na frente, em qualidade de vida, em vidas mais leves e felizes, é extraordinário. Então, a mudança depende de cada um de nós. Bru, pra gente encerrar, tem mais alguma colocação, alguma dica? Olha, eu acho que o principal que eu quero dizer é: estude um pouco mais sobre, para quem precisa e quem está se sentindo estressado, sobre a importância da consciência total, plena no trabalho, e separe um pouco os fatores. Por que eu estou estressado? É um motivo interno de falta de sentido e falta de realização, como eu vou resolver? Ou é um motivo externo de hábitos inadequados que eu não estou conseguindo lidar com esse momento e o que eu posso fazer para ser uma pessoa mais produtiva? Então, entender o fator e se conhecer é o primeiro passo para a gente mudar um pouco esse sentido e essa carga pesada, esse cenário do trabalho. Mas a decisão está com a gente. A gente pode escolher ser feliz e agir isso independente de qual função, independente de qual profissão. Então, não esqueça que a responsabilidade não é do trabalho, não é do castigo, o trabalho não é um castigo e ele pode ser muito feliz, nos fazer muito feliz, sim. E a gente tem muitos exemplos disso. Nossa, né? A responsabilidade, sempre temos escolhas. Exatamente. É isso. Joia. Tudo bem. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria que você falasse para o pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais da Wake Up Carreira, os contatos de você, se você quiser falar um pouquinho de qual é a proposta da Wake Up, fica à vontade. Então, a Wake Up é uma empresa, né, especializada em desenvolvimento de carreira e processo de educação de carreira. Nós temos programas para quem quer se recolocar no mercado, transição, empreendedorismo. Então, estamos super à disposição para ajudar você. Se você quer se reencontrar de alguma forma nesse contexto que a gente falou um pouquinho aqui, o site da Wake Up é www.wakeupcarreira.com.br. Lá tem todos os contatos e a gente vai estar, as redes sociais também, é só Wake Up Carreira. A gente vai estar super à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas aí a lidarem melhor com o trabalho, a lidarem melhor com esse estresse. Essa é a proposta do Congresso. Muito obrigada. Viu? Tchau, tchau.